Seu olhar me diz agora. Em 1971, Wilson Simonal era o maior showman do Brasil. Não é uma opinião. É uma descrição objetiva do que existia naquele momento. Havia vendido mais discos do que qualquer outro artista brasileiro vivo. Havia lotado o Maracanãzinho 2 noites seguidas, feito que nenhum artista nacional havia conseguido até então. Havia feito shows em São Paulo, no Rio, pelo Brasil inteiro, com uma energia em palco que os músicos que tocavam com ele descrevem sempre com a mesma palavra: absurda. Wilson Simonal tinha uma presença em palco que o Brasil não havia visto antes e que não voltou a ver da mesma forma depois. Não era apenas cantar, era um evento físico, o corpo inteiro a comunicar, o público a ser puxado para dentro de alguma coisa que não conseguia resistir, aquela fusão específica entre o artista e a sala que só acontece quando há um talento que vai além da técnica e toca em algo mais primitivo. Era o Frank Sinatra brasileiro, como diziam. Era o James Brown do Brasil, como outros diziam. Era, acima de tudo, Wilson Simonal, uma categoria própria que não precisava de comparação para ser entendida. E depois de 1971, Wilson Simonal desapareceu. Não morreu, não foi preso, não saiu do país. Simplesmente do ponto de vista da indústria musical, dos meios de comunicação, do Brasil que havia aplaudido de pé deixou de existir. A razão foi uma acusação. Uma acusação de que Simonal havia denunciado um colaborador ad ops à polícia política da ditadura militar, de que havia usado os serviços do regime para resolver uma questão pessoal, de que o homem que o Brasil havia amado era um informante da ditadura. O Brasil acreditou. Cancelou Simonal com uma velocidade que não teve precedente nem paralelo na história da música brasileira. Sem julgamento, sem processo formal, sem a possibilidade real de defesa, com a fúria de quem se sente traído e com a certeza de quem não precisou de ver as provas para decidir que as provas existiam. E aqui está o que o Brasil nunca encarou completamente. A acusação nunca foi provada da forma que justificaria a dimensão da destruição que se seguiu. Mas a destruição aconteceu na mesma, e Wilson Simonal morreu em 2000, com 59 anos, sem ter recuperado o nome que o Brasil lhe tirou, sem ter ouvido o Brasil dizer de forma clara, pública, com o peso que o erro merecia, que havia talvez ido longe demais. Esta é a história mais incômoda da música popular brasileira. E é hora de contar, lá inteira. Wilson Simonal de Castro nasceu a 23 de fevereiro de 1938, em Santos, no litoral paulista. Santos era e é uma cidade portuária com uma energia específica. Pelo porto, passava o mundo mercadorias, pessoas, culturas, músicas que chegavam de navios e que misturavam com o que já existia naquelas ruas uma sonoridade que as cidades do interior não tinham. Havia nos bares do Porto de Santos, nas festas dos bairros, nas ruas onde os marinheiros passavam e deixavam rastros sonoros, uma mistura musical que seria impossível noutro contexto. Wilson cresceu dentro dessa mistura. O pai era músico não profissionalmente, mas com a seriedade de quem leva a música como algo mais do que passatempo. E havia em Wilson, desde muito cedo, uma relação com o ritmo que as pessoas à sua volta reconheciam como algo diferente. Não apenas que gostava de música, que era feito de música de uma forma que tornava difícil imaginar o Wilson sem o som. A voz apareceu cedo, e a presença apareceu com ela, aquela capacidade específica de fazer com que toda a gente na sala ficasse consciente de que havia ali alguém diferente, de que alguma coisa estava a acontecer que valia a pena parar para ver. Wilson Simonal chegou a São Paulo ainda jovem, e São Paulo, a cidade que absorvia tudo e que transformava tudo naquelas décadas de industrialização acelerada, reconheceu o que havia ali antes de o Brasil mais amplo ter tido oportunidade de ver. Nos anos 60, o Brasil musical estava a viver uma das suas épocas mais ricas e mais contraditórias. A bossa nova havia mudado tudo nos anos 50, e início dos 60 havia colocado o Brasil no mapa musical mundial de uma forma que nenhum gênero anterior havia conseguido. E depois havia chegado a MPB, a Jovem Guarda, o tropicalismo, uma sequência de movimentos que deixava claro que o Brasil tinha uma diversidade musical que não cabia numa única caixa. Wilson Simonal não cabia em nenhuma dessas caixas exatamente. Não era bossa nova, era vibrante demais, físico demais, barulhento demais para o cool contido que a bossa nova cultivava. Não era Jovem Guarda, era sofisticado demais, com uma influência do jazz e do soul americano que colocava a música num registro diferente. Não era MPB no sentido político, que o termo foi ganhando,
Não havia nas suas músicas a carga de resistência que a ditadura tornava central em tanta coisa que se fazia naquela época. Wilson Simonal era entretenimento no sentido mais completo e mais honesto da palavra. Era um homem que subia ao palco para dar prazer ao público e que tinha uma capacidade de cumprir essa promessa que transformava cada show numa experiência que as pessoas que estiveram presentes descrevem décadas depois, com uma precisão que revela que não esqueceram. Os discos vendiam, os shows esgotavam, e havia em Wilson Simonal uma consciência muito clara do que tinha, e uma generosidade com esse talento que os músicos que trabalhavam com ele descrevem como a qualidade que tornava a experiência de estar no palco com ele diferente. De qualquer outra coisa, Simonal puxava toda a gente para cima. Havia um nível quando se tocava com Wilson Simonal que não existia com mais ninguém. Em 1967 e 1968, Wilson Simonal fez algo que nenhum artista brasileiro havia feito antes. Lotou o Maracanãzinho, o pavilhão do Maracanã, com capacidade para mais de 20 mil pessoas em 2 noites consecutivas. 20 mil pessoas, 2 noites. Nenhum artista brasileiro havia chegado a esse número antes. Era um recorde que colocava Wilson Simonal numa categoria que o Brasil ainda não tinha criado para os seus artistas musicais, a categoria do espetáculo de massa, do evento que vai além do concerto e se torna acontecimento social. E havia nos shows do Maracanãzinho, segundo todos os relatos que sobreviveram, uma qualidade que os números não capturam completamente. Havia uma comunhão entre Wilson Simonal e o público que funcionava de uma forma que os músicos que estavam no palco descrevem como algo que transcendia a performance normal. Wilson não cantava para o público. Cantava com o público, havia uma resposta, uma reciprocidade, uma conversa entre o palco e a sala que fazia com que cada show fosse diferente de qualquer outro, porque dependia exatamente daquelas pessoas naquele momento. Era o Frank Sinatra que o Brasil havia produzido. Era o James Brown que havia crescido em Santos. Era Wilson Simonal e não havia mais nada a acrescentar. Naquele momento, em 1968, Wilson Simonal era provavelmente o artista mais popular do Brasil. E então chegou 1971. Em 1971, um colaborador de Simonal chamado Rafael Viviani foi detido pela DOPS, a Divisão de Ordem Política e Social, a polícia política da ditadura militar. A versão que circulou e que o Brasil adoptou com uma rapidez que não deixou espaço para verificação era esta. Simonal havia denunciado Viviani à DOPS por suspeitar que o colaborador o estava a roubar. Havia usado os serviços da polícia política para resolver uma questão pessoal de dinheiro. Havia, em resumo, delatado alguém à ditadura. A acusação era grave. Era o tipo de acusação que, em 1971, no Brasil da ditadura, tinha um peso moral que ia muito além de qualquer questão legal. Delatar alguém à DOPS, a polícia que torturava, que fazia pessoas desaparecer, que era o instrumento mais brutal do regime, era uma das coisas mais pesadas que alguém podia fazer naquele contexto. E o Brasil da esquerda intelectual e artística, o Brasil dos músicos, dos jornalistas, dos intelectuais que haviam feito da resistência à ditadura, a sua identidade reagiu com uma violência que não teve precedente. Simonal foi boicotado, não pelo Estado, pelos colegas, pelos músicos que pararam de tocar com ele, pelos produtores que pararam de trabalhar com ele, pelas rádios que pararam de tocar as suas músicas, pela imprensa que passou a tratá-lo como persona non grata, e pelo público que havia enchido o Maracanãzinho e que agora virava as costas com a mesma facilidade com que havia aplaudido. Tudo isso aconteceu sem um julgamento formal, sem um processo onde Simonal pudesse apresentar a sua versão e onde as provas pudessem ser examinadas com o rigor que uma acusação desta gravidade merecia. Aconteceu por decreto do Tribunal Informal da Opinião Pública, e esse tipo de tribunal não tem recurso, e aqui chegamos à parte desta história que é a mais incômoda de todas, a parte que o Brasil preferia não ter de enfrentar. Décadas depois, quando investigadores, jornalistas e historiadores foram aos arquivos da DOPS, quando os documentos que haviam estado selados foram abertos, quando foi possível reconstruir o que havia realmente acontecido, em 1971 o que encontraram não era simples. Havia documentos que confirmavam que Simonal havia tido contato com agentes da DOPS em relação a Viviani. Havia evidências de que havia de facto solicitado intervenção, mas havia também uma dimensão da história que o relato original havia apagado. Simonal estava genuinamente convicto de que havia sido roubado.
A questão com Viviane não era uma invenção. E havia, nos relatos de pessoas que conheciam Simonal naquele período, uma ingenuidade brutal, que não o isenta de responsabilidade pelo que aconteceu, mas que coloca a ação num contexto diferente da colaboração deliberada com o regime que a narrativa pública havia criado. Havia uma diferença, e uma diferença importante, entre um artista que era informante ideológico da ditadura, que denunciava por convicção política, e um homem que, num momento de raiva e de convicção de que havia sido traído, recorreu ao único instrumento de poder que achava que tinha disponível, sem ter entendido completamente o que estava a pôr em movimento. Essa diferença nunca foi reconhecida publicamente de forma adequada, e Simonal, que havia tentado defender-se, que havia dito a sua versão, que havia pedido que as provas fossem examinadas, foi ignorado com a indiferença que os tribunais informais reservam para quem já foi condenado. O que se seguiu a 1971 na vida de Wilson Simonal é uma das histórias mais dolorosas da música popular brasileira. A carreira desmoronou, não de forma gradual, de forma abrupta, com a velocidade da decisão coletiva que havia sido tomada. As gravadoras não queriam, as rádios não tocavam, os shows não existiam porque não havia quem os organizasse e não havia público que pudesse aparecer sem o custo social de ser visto a apoiar Simonal. Havia dívidas. A vida de estrela que havia vivido nos anos de ouro, com os gastos que acompanham uma presença da dimensão que Simonal havia tido, não havia sido construída com a previsão de que o rendimento poderia parar de forma tão súbita. E quando parou, o que ficou foram as dívidas sem a capacidade de as pagar. Havia os filhos. A família que havia sido construída durante os anos de sucesso e que agora vivia as consequências de uma destruição que não havia escolhido e que não compreendia completamente. E havia Simonal, que continuava a tentar, que não aceitava o veredicto como definitivo, que tentava aparecer, que tentava gravar, que tentava convencer quem estava disposto a ouvir de que havia uma versão da história que não havia sido contada, mas o tribunal informal que o havia condenado não reabre casos. E o Brasil, que havia enchido o Maracanãzinho, havia simplesmente decidido que Wilson Simonal não existia mais. Há uma dimensão desta história que raramente é contada com o peso que merece. Wilson Simonal tinha filhos. E os filhos de Wilson Simonal cresceram com o peso de um sobrenome que era, na cultura musical brasileira, simultaneamente um emblema de talento extraordinário e uma marca de infâmia. Max de Castro, filho de Simonal, tornou-se músico. E a decisão de seguir a música com o nome que carregava foi, em si mesma, um acto de coragem que exigiu uma relação com o legado do pai que não era simples de construir. Há entrevistas de Max de Castro dadas ao longo dos anos, com uma honestidade que revela o trabalho de quem passou décadas a tentar perceber uma história que o afetava diretamente, mas que não controlava, que são alguns dos documentos mais honestos que existem sobre o que foi viver dentro desta história por dentro. Há amor pelo pai nessas entrevistas. Há a consciência de que o talento era real e que a dimensão da destruição foi desproporcional. E há, com uma honestidade que não absolve, nem condena completamente o reconhecimento de que o pai havia feito algo que não havia tido como prever completamente as consequências, mas que as consequências foram o que foram. É o tipo de complexidade que as histórias reais têm e que as narrativas simples de herói ou de vilão não conseguem conter. Wilson Simonal morreu a 25 de junho de 2000, em São Paulo. Tinha 59 anos. As décadas de excesso, o álcool, as dificuldades financeiras, o peso de uma destruição pública que nunca havia sido completamente resolvida, haviam cobrado a conta de uma forma que o corpo de um homem de 59 anos não conseguia mais pagar. O Brasil, que havia destruído Simonal em 1971, fez um luto que tinha a estranheza das coisas que não se sabe completamente como nomear. Havia tristeza genuína pela perda do talento, pela memória dos shows do Maracanãzinho, pela voz que havia sido uma das coisas mais extraordinárias que a música brasileira havia produzido. E havia, em certos círculos, um desconforto que não era exatamente culpa, mas que era familiar o suficiente para que não fosse completamente ignorado. E depois, com a abertura dos arquivos, com os documentos que foram sendo tornados públicos, com o trabalho de jornalistas e investigadores que foram reconstruindo o que havia realmente acontecido em 1971, o Brasil foi percebendo que havia uma história mais complexa do que a que havia adoptado. Em 2009, o documentário Simonal Ninguém Sabe, O Duro que Dei, colocou a questão de frente para o Brasil.
com imagens de arquivo, com depoimentos, com os documentos que haviam sido examinados, o documentário não absolvia Simonal completamente, nem condenava o Brasil completamente, mas colocava a pergunta que havia ficado por fazer durante décadas. A destruição foi proporcional ao que havia sido feito? E a resposta, que não há como dar de forma completamente confortável, é não. Não foi proporcional. E Wilson Simonal já havia morrido quando o Brasil começou a conseguir dizer isso em voz alta. A história de Wilson Simonal é a história mais desconfortável da música popular brasileira, porque não tem um lado completamente certo. Simonal fez algo errado. Recorrer a dopes, independentemente da motivação, independentemente da ingenuidade ou da deliberação, num Brasil onde a dopes torturava e matava, era um acto que tinha consequências reais para uma pessoa real. Rafael Viviani foi detido. O que lhe aconteceu durante a detenção não é completamente documentado, mas aconteceu numa instituição que o Brasil sabe o que fazia com quem detinha. Isso é real e não pode ser apagado da equação. Mas também é real que o Brasil de 1971 condenou Wilson Simonal sem julgamento, sem processo, sem a possibilidade de defesa que qualquer sistema de justiça minimamente sério exige. Que a condenação foi desproporcionalmente total, que o boicote que destruiu a carreira não distinguiu entre o acto específico que havia sido cometido e a pessoa inteira que havia cometido, que Wilson Simonal, com todos os seus erros, com a acção de 1971, que não se pode ignorar, havia também sido o artista que havia inventado uma forma de estar em palco que o Brasil não havia tido antes e não voltou a ter da mesma forma depois. E que o Brasil, quando destruiu Simonal, destruiu isso também. Há uma canção de Wilson Simonal que ficou que as pessoas que o amavam cantavam nos anos de glória e que depois ficou presa num silêncio que durou décadas. País Tropical. Hoje toda a gente sabe que é uma canção de Jorge Benjor, mas foi Simonal quem a tornou o hino que ficou com a interpretação que é a definitiva, a que entrou na memória coletiva. O Brasil canta País Tropical sem saber completamente que está a cantar com a voz de Simonal, e talvez seja essa a forma mais justa de resumir toda esta história. O talento de Wilson Simonal está no Brasil, na forma como o Brasil canta, na energia que o Brasil espera de um palco, no nível que o Brasil aprendeu a exigir de um showman. Está lá, sem o nome, sem o reconhecimento, apagado da mesma forma que o homem foi apagado. E o Brasil, que se chama de País Tropical, continua a cantar sem saber completamente o que está a dever a quem. Se chegaste até aqui, conheces agora a história inteira. O menino de Santos que dançava antes de andar, o artista que lotou o Maracanãzinho quando nenhum brasileiro havia conseguido, a acusação de 1971 e a destruição que se seguiu sem julgamento, os documentos que vieram décadas depois e a morte em 2000, antes de o Brasil conseguir dizer o que precisava de dizer. Partilha este vídeo agora, não porque Simonal foi um herói, não foi, mas porque a história merece ser contada com a complexidade que tem. Manda para quem acha que sabe esta história. Garanto que há aqui alguma coisa que essa pessoa nunca viu desta forma. E nos comentários a pergunta que não tem resposta fácil e que é exatamente por isso que preciso que respondas. O Brasil foi longe demais com Wilson Simonal? É possível condenar o que fez em 1971 e ao mesmo tempo reconhecer que a destruição foi desproporcional? Ou há coisas que não têm meio termo e colaborar com a ditadura é uma delas? Comenta aqui embaixo. Esta é a conversa mais difícil que este canal já pediu. E eu leio tudo.